Bom dia, amigos, eu sou o Paulo, sejam todos bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos ver a revisão do marcador de combustível, do medidor de combustível da nossa Brasília 77. Então, aprecie o nosso trabalho. Então, nós estamos aqui com a boia do tanque de combustível. Nós abrimos aqui, tiramos a lateral dela que vai aqui, ó. Então essa é uma boia original Volkswagen, ali o símbolo da Volkswagen. E aí ela já recebeu aqui uma solda, porque esse terminal aqui, né, que tem que ser um plug possível da gente retirar, que ficaria lá na fiação do carro, mas já foi feita essa solda aqui, provavelmente deu problema. E aí o funcionamento dela ele é feito assim: lá do mostrador chegam, do reloginho no painel, chegam dois fios, um liga aqui e o outro liga no terra, na massa. Então aqui dentro, quando nós abrimos, ao abrir aqui a boia, a gente vê que ali tem um resistor, uma resistência. Essa resistência, ela está ligada nesse polo aqui, que é isolado, ó, tem uma pecinha aqui, um tipo de um baquelite, aqui inicia e ela termina, essa resistência, que ao final os fios são mais juntos, e aí ela é isolada, a resistência é isolada da carcaça, tá bem? Onde que vai se dar o contato com o terra? Através desse cursor. Então, à medida em que a boia se movimenta, o cursor vai andando ali naquela resistência, aumentando, né, ou diminuindo, ó. Então, quando o tanque está cheio, a resistência é pequena. Quando a boia abaixa, dá a resistência maior. E, inclusive, quando nós fazemos o teste lá do mostrador, se nós unirmos os dois fios, o ponteiro vai lá no cheio, quer dizer, quando não tem resistência alguma. Tá bem? Então nós vamos tentar recuperar essa boia, o defeito que ela está dando. O cursor aqui não está mantendo um terra com a carcaça. Provavelmente que falta alguma pecinha aqui, alguma coisa para fazer contato com ele. A gente vê ali que tem uma espécie de um cursor, talvez tivesse aqui uma outra pecinha, eu não conheço. Mas a gente vê que essa boia já foi consertada, porque tem aqui um pingo de solda, onde eles tinham colocado um fiozinho, e esse fiozinho estava preso na massa aqui em cima, no parafuso, tá bem? Então, como a gente não está identificando por que ele não está dando o contato terra do cursor aqui com a carcaça, nós vamos refazer aquela solda ali. Então, tá ali, fizemos a solda. Ficou firme. Agora nós vamos montar aqui. Essa boia, provavelmente, quando ela foi desmontada, ela quebrou aqui os dentinhos, né, que seguravam ela na posição. E ficou aqui um cantinho aqui como referência para a gente fechar ela aqui. Então, como aquelas presilhas estão quebradas, nós colocamos aqui um aramezinho que já tinha vindo nela, só para segurar,
E agora vamos fazer o teste com o multímetro. Então aqui nós temos a tubulação, a fiação, que chega lá do instrumento no painel. Ele tem o fiozinho azul, que é o positivo, e o fiozinho marrom, que é o terra, que quando nós botarmos a boia aqui vai ser fixado em um parafuso. Então, para nós fazermos o teste, a gente une os dois rapidamente, né? E observa lá o movimento do ponteiro no painel. Então nós vamos agora unir e observar o deslocamento do ponteiro. Tá ok. Mediu? Então agora nós vamos testar a boia fora antes de instalar. Eu puxei um fio terra aqui, ó, para ligar no terra do instrumento e naquele terra que nós colocamos ali direto lá no cursor da resistência. Ligamos aqui o fio azul, que é o que traz contato positivo, então é onde entra a corrente, vai passar lá pela resistência e vai fazer o terra. E aí nós vamos ver agora a boia totalmente em cima aqui, vamos ligar para ver o que acontece. Então ligamos ali, ó, já mexeu um pouquinho, indicando que está praticamente zerado, né? E aí agora, ali ó, com a mão, né? Olha, posição zerada. Eu vou começar a levantar. Levantei um pouquinho ali, o ponteiro foi a 1/4. Vou levantar mais um pouco. Deu uma oscilada, mau contato. Então aqui a boia toda levantada, né? Ou melhor, a boia toda para baixo vai indicar que está na reserva. Então eu vou levantar a boia ali, né? Abaixando o medidor todo, ó. Baixamos um pouquinho. Vamos ver que o ponteiro já vai dar uma reagida. Mais um pouco. E aí, totalmente cheio. Então, à medida em que nós variamos lá a altura da boia, o instrumento responde aqui. O importante, né, da gente, digamos assim, ter uma noção, é saber que quando está zerado, olha lá, o instrumento vai estar marcando acima ali da reserva, que é onde realmente a boia não pega, né? Bem, então o instrumento aqui praticamente ele nunca zera. Sempre que a gente ligar, ele dá uma mexidinha. Vamos abastecer. Então é isso aí. Foi o melhor que nós conseguimos.
Então nós vamos colocar a boia, botamos ali um pouquinho de cola e aí vamos tentar que essa cola aí nos ajude na vedação. Bom, então aqui como a junta estava ruim e tinha aquela outra junta de borracha, então decidimos passar uma cola e depois a gente vai providenciar uma junta de cortiça, que é o correto aqui. Então ficou ligado aqui, ó, o fiozinho, né? Aquele terra lá que nós soldamos no cursor, tá ligado aqui junto com o fio terra, e agora nós vamos unir o fio positivo aqui que vai lá para o instrumento, né? O correto seria aqui ter um plug, né? Mas já está soldado ali, então está fazendo aqui uma tentativa de salvar essa boia aí. Vamos ver agora como se comporta o ponteiro. Compramos um medidor novo porque, apesar de termos resolvido o problema aqui do contato, a precisão não ficou boa. Então nós compramos a boia, pedimos que fosse a resistência compatível com o sistema Orasa, seria a 2480 pelo anúncio, porém aqui por cima está colado uma outra etiqueta indicando VDO. Consultando a documentação na internet, nós vemos que a VDO vazio ela dá uma baixa resistência e cheio dá uma alta resistência, enquanto que o sistema Orasa, que é o que nós temos na nossa Brasília, ele vazio dá uma grande resistência e cheio pequeno. Então vamos usar o multímetro aqui para fazer essa medição e temos certeza de que veio o produto correto que nós podemos instalar, que não vamos ter problema. Então nós pegamos a boia, colocamos o fio preto aqui, né, o negativo, e o fio vermelho, o positivo aqui, e vamos variando a posição aqui da boia. Então nós podemos ver que quando a boia está toda embaixo, indica vazio. Olha lá, estamos fazendo uma leitura lá, ó, de 56. À medida em que nós vamos subindo a boia, né, como se estivéssemos colocando combustível no tanque, então a boia vai subindo e a resistência vai diminuindo, sendo que quando está cheio aqui, a gente vê ali uma marcação de 8 ohms, né? Ou seja, cheio, pequena resistência, vazio, grande resistência. Bem, então em torno de 50, ó, tá lá. Então essa aqui é a boia correta, ok? Tá aí, a boia que está saindo é a original. A posição que ela trabalha é essa aqui, ó, que é a parte funda, né, do tanque, assim. Aqui tem 5 parafusos, ó. Se montar assim não vai dar certo, se montar assim não vai dar, né? Então não há dúvidas quanto à montagem dela aqui, tá bem? Então coloca-se a boia assim de ladinho, aí entra ali, já posiciona a junta corretamente.
Aí depois de colocar os parafusos com a mão, vem e aperta sempre em diagonal. Aqui uma solução simples, ó, para a gente colocar a gasolina do tambor lá pro carro, ou vice-versa, né? Para tirar, você pega uma lâmpada dessa de LED, corta, faz 2 furos, coloca uma mangueira para o combustível e a outra para você soprar. Então você sopra para dentro, por aqui, né? Sopra para dentro do recipiente e a pressão faz com que o combustível saia. Da mesma forma, para tirar combustível do tanque, a gente coloca essa boca ali e sopra para dentro do tanque. Então tá aí, ó, sem ter que fazer aquela manobra, né, de sugar o combustível, que é muito perigoso. Junta de borracha, ela não é de muito boa qualidade, inclusive a furação dela não coincide e vejo aí que com pouco tempo de uso ela rompeu, causando aí o vazamento. Como vazou, aí nós vamos trocar por uma junta de... Vamos ver se resolve o problema. Esta é a junta que nós colocamos e que vazou. Aí nós pegamos uma tampa de cortiça, cortamos uma tirinha e recortamos aqui uma junta do mesmo tamanho daquela lá. Não fica um acabamento 100%. O cuidado só que nós tivemos é que quando cortamos essa tira de 4 milímetros, aí nós lixamos ela aqui dos 2 lados para que ela ficasse bem homogênea, né? Vamos colocar também veda-rosca, fita veda-rosca nos parafusos. Vamos ver o que vai dar. Muito obrigado por assistir os nossos vídeos, deixe o like se gostaram e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço!